Imagine uma ilha de apenas 36 mil quilômetros quadrados, menor do que o estado do Rio de Janeiro, mas que abriga uma das forças de defesa mais robustas e tecnologicamente avançadas do planeta. Uma nação que, mesmo sem reconhecimento formal por parte da maioria dos países do mundo, se prepara diariamente para o pior. Uma possível guerra total contra a China, seu maior e mais poderoso inimigo. Estamos falando de Taiwan, que pode ser considerada a ilha mais armada do mundo. A tensão entre China e Taiwan não é recente. Desde a Revolução Comunista de 1949, quando os nacionalistas do Kuomintang fugiram para a ilha após perderem a Guerra Civil Chinesa, Taiwan se tornou um símbolo de resistência e um pesadelo estratégico para Pequim. A China considera Taiwan uma província rebelde, enquanto os taiwaneses se veem como uma nação soberana. O problema é que essa disputa de identidade não se limita apenas a palavras ou ideologias. Ela se traduz em investimentos bilionários em armamentos, manobras militares e uma corrida contra o tempo para garantir a sobrevivência. Neste cenário altamente inflamável, Taiwan emerge como uma fortaleza em constante estado de alerta. A ilha possui uma das maiores densidades de armamento per capita do planeta. Seu orçamento de defesa ultrapassa os 19 bilhões de dólares anuais, e as compras militares incluem tecnologias de ponta, como mísseis antinavio, caças stealth, drones kamikazes e até simulações de guerra urbana contra invasores estrangeiros. A ilha não apenas se defende, ela se prepara para ser a faísca que pode acender um conflito global. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas entranhas da estrutura militar de Taiwan. Você vai descobrir como funcionam suas forças aéreas, navais e terrestres, os tipos de armamentos em uso, os planos de contingência em caso de ataque e o poder de dissuasão que a ilha desenvolveu ao longo das décadas. Taiwan sabe que não pode derrotar a China em uma guerra direta, mas pode, e pretende, tornar o custo de uma invasão tão alto que faça qualquer líder pensar duas vezes antes de apertar o botão da ofensiva. E esse é o segredo mais sombrio por trás de sua fortaleza militar. Não é sobre vencer, é sobre resistir até o último segundo e sobreviver. A Força Aérea de Taiwan é a primeira linha de defesa em caso de uma invasão. Com uma frota diversificada e adaptada para a defesa do espaço aéreo, os taiwaneses operam mais de 400 aeronaves, incluindo os caças F-16V, Mirage 2000 e o icônico FCK-1 Chinku, também conhecido como Indigenous Defense Fighter. Cada aeronave não é apenas uma peça de combate, mas parte de uma rede integrada que visa detectar, interceptar e eliminar ameaças antes que cruzem o espaço aéreo da ilha. Os F-16V, adquiridos dos Estados Unidos, são a espinha dorsal dessa força. Dotados de radares de última geração, sistemas eletrônicos avançados e armamentos inteligentes, eles oferecem a Taiwan um poder de interceptação notável. Com esses caças, a ilha pode monitorar o Estreito de Taiwan e responder em minutos a qualquer violação de sua soberania. Além disso, seus pilotos passam por intensivos treinamentos de combate simulando cenários de guerra real, inclusive com técnicas de combate em inferioridade numérica, algo inevitável contra a gigantesca força aérea da China. Outro componente crítico da defesa aérea é o sistema de mísseis superfície-ar. Taiwan opera baterias Patriot PAC-3, fornecidas pelos Estados Unidos, capazes de interceptar mísseis balísticos e aeronaves hostis a altitudes elevadas. Esses sistemas funcionam em conjunto com radares de longo alcance e satélites de vigilância, criando uma bolha de proteção aérea que dificulta o avanço de caças inimigos. Mas talvez o elemento mais engenhoso da estratégia aérea taiwanesa seja sua capacidade de operar em condições de guerra total. Taiwan possui pistas de pouso camufladas, hangares subterrâneos escavados em montanhas e até sistemas móveis de abastecimento e armamento. Em caso de ataque, os aviões podem ser deslocados em minutos, ocultando-se em cavernas militares que resistem a bombardeios. Esse nível de preparação faz com que a Força Aérea não apenas sobreviva ao primeiro ataque, mas contra-ataque de forma devastadora. Por fim, Taiwan tem investido pesado em drones, tanto de reconhecimento quanto de ataque. Os drones táticos servem para monitorar a movimentação chinesa no Estreito de Taiwan, enquanto drones kamikaze são desenvolvidos para atingir embarcações e alvos estratégicos em solo inimigo, mesmo em caso de comunicação interrompida. Se os céus representam a primeira linha de alerta, o mar é o verdadeiro campo de batalha em caso de invasão. Taiwan está situada no coração do estreito que leva seu nome, uma faixa de água com cerca de 180 quilômetros que separa a ilha da China continental. Esse espaço marítimo é, ao mesmo tempo, um corredor de comércio global e uma zona de alta tensão militar. Controlar ou negar o acesso ao Estreito de Taiwan pode ser o divisor entre a sobrevivência ou a queda da ilha. Por isso, a Força Naval Taiwanesa é uma das mais estratégicas e letalmente preparadas do mundo. A Marinha da República da China, ROC, como é oficialmente chamada, não possui o mesmo volume de embarcações que a Marinha Chinesa, mas sua doutrina,
é baseada em manobras assimétricas e capacidade de resposta rápida. O foco não é a confrontação direta, mas a neutralização estratégica. Taiwan aposta em embarcações menores, ágeis e fortemente armadas, capazes de operar em conjunto com mísseis antinavio e submarinos silenciosos, tudo pensado para interceptar uma força invasora antes que chegue à costa. Os destroyers e fragatas da Marinha Taiwanesa são equipados com mísseis antiaéreos e sistemas de guerra eletrônica, mas o verdadeiro trunfo está nos mísseis H-1 Feng 2 e 3, ambos desenvolvidos localmente. O H-1 Feng 3, em especial, é considerado um dos mísseis antinavio mais rápidos do mundo, com capacidade supersônica e tecnologia hit-to-kill, projetado para perfurar blindagens pesadas e causar danos catastróficos em navios inimigos. Esses mísseis podem ser lançados tanto de navios quanto de plataformas terrestres móveis camufladas ao longo da costa. Além disso, Taiwan opera pelo menos 4 submarinos, sendo 2 da era holandesa, ainda em funcionamento graças a atualizações contínuas. Recentemente, a ilha iniciou um programa ambicioso para produzir seus próprios submarinos modernos, com o primeiro modelo nacional lançado em 2023. Esses submarinos são parte vital da estratégia de negação diária, funcionando como predadores invisíveis sob as águas do estreito, preparados para atacar comboios e embarcações logísticas antes mesmo de entrarem em zona de desembarque. A defesa costeira é outro ponto fortemente estruturado. Taiwan possui milhares de minas navais posicionáveis por aviões e navios, além de baterias costeiras com mísseis de longo alcance. Em conjunto com drones marítimos de vigilância, isso cria uma cortina de ferro invisível que torna extremamente arriscado qualquer tipo de aproximação sem detecção. Mas talvez o mais surpreendente seja a quantidade de infraestruturas defensivas secretas. A Marinha Taiwanesa opera silos de mísseis e instalações portuárias subterrâneas, escondidas em montanhas e penínsulas rochosas, capazes de suportar bombardeios intensos e continuar operando. Em um eventual cerco marítimo, Taiwan estaria longe de ser uma presa fácil. Pelo contrário, cada navio inimigo que cruzasse o horizonte estaria entrando em um campo minado, tanto literal quanto taticamente. Dessa forma, a Marinha Taiwanesa não se propõe a dominar os mares, mas sim a torná-los intransitáveis para qualquer força hostil. Seu objetivo é claro: dificultar tanto uma invasão que o custo humano e material seja insuportável para o agressor, obrigando-o a recuar ou buscar uma solução diplomática. Caso aviões e navios falhem em conter o avanço, a defesa de Taiwan recai sobre seu exército terrestre. Com mais de 165 mil soldados ativos e cerca de 1 milhão de reservistas treinados, o exército de Taiwan foi estruturado não apenas para repelir, mas para resistir a uma ocupação prolongada. Cada cidade, cada montanha, cada floresta da ilha foi transformada em um campo de batalha em potencial. O exército conta com tanques M60A3, veículos de combate leves CM-32 Clouded Leopard, artilharia autopropulsada, lança-foguetes múltiplos e sistemas de defesa antiaérea móveis. Embora muitos desses equipamentos tenham origens nas décadas passadas, todos foram modernizados com sensores, blindagem reativa e munições guiadas. Mas o mais importante, eles estão posicionados de forma estratégica para responder a qualquer direção de invasão. A doutrina militar taiwanesa é baseada na ideia de guerra urbana em profundidade. Isso significa que, mesmo que um desembarque ocorra com sucesso, o invasor terá que lutar por cada quarteirão, túnel e montanha. A ilha é coberta por bunkers, túneis e depósitos subterrâneos. Algumas instalações datam da Guerra Fria e foram reformadas para resistir até a ataques nucleares. A zona montanhosa central da ilha serve como reduto natural de defesa, onde tropas podem se rearticular e lançar contra-ataques por semanas ou até meses. Outro ponto crítico é o sistema de mobilização civil. A população taiwanesa é constantemente treinada para situações de emergência, e o governo implementou programas de treinamento para civis, incluindo o uso de armas leves, primeiros socorros e operações de evacuação. O conceito de resistência total é amplamente difundido na sociedade, que vê a luta pela ilha como uma luta pela própria identidade nacional. O uso de sistemas antitanque portáteis, como os Javelin, e minas terrestres inteligentes, transforma cada centímetro do território em uma armadilha para blindados. Além disso, o exército possui mísseis balísticos de curto alcance que podem atingir bases inimigas em regiões costeiras da China, elevando o custo da guerra a níveis inaceitáveis. O recado é claro: Taiwan não está se preparando para vencer a guerra, mas para torná-la longa, sangrenta e insustentável para qualquer força ocupante. No xadrez geopolítico, possuir um arsenal poderoso é apenas metade do jogo. A outra metade é convencer seu inimigo de que o uso desse arsenal causará mais prejuízo do que benefício. E é aí que Taiwan constrói sua verdadeira fortaleza, no poder de dissuasão. Esse conceito, mais psicológico do que bélico, é o pilar invisível que sustenta a sobrevivência da ilha frente à ameaça da China. Taiwan sabe que,
por mais armada que esteja, não poderia enfrentar uma guerra prolongada contra o poderio chinês sem um suporte internacional massivo. Por isso, ao longo das últimas décadas, a ilha vem desenvolvendo uma complexa estratégia de guerra assimétrica. Isso significa que, em vez de tentar igualar os números da China, ela aposta em inteligência, tecnologia e mobilidade. Mísseis móveis, drones autônomos, submarinos silenciosos, bunkers secretos e forças especiais treinadas para sabotagem são peças-chave dessa estratégia. A intenção não é vencer, mas fazer o inimigo sangrar tanto que a vitória perca o valor. Um dos pontos centrais dessa dissuasão é o projeto de ataque contra centros estratégicos do inimigo. Simulações militares indicam que, caso a China lance uma invasão, Taiwan pode retaliar alvejando portos, bases aéreas e centros logísticos na costa leste chinesa, usando mísseis de médio alcance como Yunfeng, um armamento que pode atingir até 2.000 quilômetros, cobrindo grande parte do território inimigo. Isso eleva a guerra a um novo patamar, onde o próprio território chinês passaria a ser vulnerável, algo que o Partido Comunista deseja evitar a qualquer custo. Além do armamento, Taiwan participa regularmente de exercícios de guerra com parceiros internacionais, sobretudo com os Estados Unidos. Mesmo que a ilha não tenha reconhecimento diplomático formal de Washington, os laços militares entre os dois países são fortíssimos. Missões de treinamento, troca de inteligência, venda de armamentos de ponta e cooperação estratégica fazem parte dessa relação. Em 2021, uma força-tarefa secreta dos Marines americanos chegou a ser revelada operando discretamente na ilha, treinando tropas taiwanesas para a guerra urbana, uma revelação que causou fúria em Pequim. Outro fator de dissuasão são os exercícios militares de grande escala que Taiwan realiza todos os anos, conhecidos como Hanquang. Nesses exercícios, cenários reais de invasão são simulados em áreas urbanas, portos, aeroportos e até centros de comando. A população é envolvida em treinamentos de evacuação, blackout de comunicações e resistência civil. A mensagem é clara: se a guerra vier, ela não será breve nem contida. Taiwan se prepara para um conflito de desgaste total. A importância das alianças não pode ser subestimada. Além dos Estados Unidos, Taiwan mantém uma rede de relações militares indiretas com Japão, Austrália e até países da União Europeia. Essas nações acompanham de perto os movimentos chineses no Pacífico e já expressaram que um ataque à ilha teria implicações globais. O próprio Japão declarou que a segurança de Taiwan é vital para sua própria segurança. Isso não significa que tropas estrangeiras lutariam ao lado de Taiwan, mas sim que a pressão internacional sobre a China seria esmagadora, com sanções econômicas, isolamento diplomático e retaliações estratégicas. Outro aspecto pouco falado, mas essencial, é o soft power da ilha. Taiwan investe em tecnologia, cultura, democracia e liberdade de expressão. Diferente da China, é vista como uma sociedade aberta, moderna e pacífica. Isso gera simpatia internacional e reforça a legitimidade de sua causa. Em tempos de guerra, a opinião pública global pode ser uma arma poderosa, e Taiwan a cultiva com inteligência e persistência. No fim, o maior trunfo de Taiwan talvez não seja um míssil, um submarino ou um caça. É a convicção de que, ao se preparar meticulosamente para resistir, a ilha aumenta exponencialmente o custo da agressão. E a guerra moderna não é só travada com bombas, mas com cálculos frios sobre perda e ganho. Taiwan faz questão de deixar claro que qualquer tentativa de dominá-la por força será, inevitavelmente, um desastre para quem tentar. Taiwan é mais do que uma ilha cercada por mar e tensão. Ela é o símbolo vivo de um dilema que assombra o século XXI. A luta entre autoritarismo e democracia, entre conquista e resistência, entre passado e futuro. Sua existência, por si só, já é um ato de desafio. E seu preparo militar, por mais assustador que pareça, é a resposta desesperada de quem sabe que pode desaparecer da noite para o dia. A guerra entre China e Taiwan seria catastrófica não só para os envolvidos, mas para o mundo inteiro. Interrupções nas cadeias de suprimentos globais, milhares, talvez milhões, de vidas perdidas, e o risco de uma escalada que envolveria superpotências nucleares. A ilha mais armada do mundo, portanto, não é um bastião ofensivo, é uma fortaleza de contenção, cujo arsenal serve para lembrar: se vier, custará caro, muito caro. Essa reflexão é essencial. Por que uma democracia moderna precisa se esconder atrás de montanhas armadas? Por que uma nação de apenas 23 milhões de habitantes vive em constante alerta, dia e noite, por décadas a fio? A resposta está na fragilidade da liberdade. Taiwan mostra ao mundo que a liberdade tem preço, e às vezes, esse preço é estar sempre pronto para lutar por ela. A paz não é o contrário da guerra. Em muitos casos, a paz é o fruto de um preparo intenso para evitar que a guerra aconteça. Taiwan não busca conflito. Ela constrói sua defesa porque sabe que o silêncio da complacência é sempre mais perigoso do que o barulho da resistência. Portanto, se você chegou até aqui, entenda que essa história é muito maior do que Taiwan. É sobre todos nós.
sobre o que estamos dispostos a fazer para preservar aquilo que mais importa, sobre como o mundo moderno, com toda a sua tecnologia e avanços, ainda é regido por jogos de poder antigos, onde a força, infelizmente, ainda dita as regras. E se um dia a guerra estourar naquele pequeno pedaço de terra entre montanhas e oceanos, não será apenas uma questão regional, será um alerta final de que o mundo, mais uma vez, falhou em escutar os sinais da história. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.